Então, enquanto eu espero um pouco as pessoas entrando, sempre gosto de falar alguma coisa antes, né? E já que tem mais uma professora aqui no ar, lembrando que a meditação que a gente ensina e pratica chama Ascensão dos Ishayas. Ascender significa ir além da mente, dos movimentos da mente, transcender o movimento. Oi, Fabi! Deu tempo, Fabi! E essa meditação, exatamente como ela é, a gente só pode ensinar presencialmente, então a gente não está ensinando nesse período pandêmico. Mas tudo que eu trago aqui tem a ver com a minha experiência com essa prática, já há 6 anos. Então vamos lá. Antes de... Mauro! Que ótimo! Tudo bem, Mauro? Saudade. Então, antes de começar, lembrar algumas coisas que eu falei da vez passada, que são importantes, que faz diferença na hora que a gente fecha os olhos e começa só a observar. A primeira é de que não dá para não acontecer, não dá para sair errado, não dá para não conseguir, porque o convite aqui é só para olhar, só para observar, só para ver o que está acontecendo. Não é para controlar nada, não é para não ter pensamento, não é para não ter sensações. É só para olhar, da mesma forma que vocês estão me vendo aqui. E ainda melhor, porque mesmo que você não enxergue, você consegue enxergar essa tela que você enxerga de olhos fechados. Mas é a mesma coisa. O convite é sentar na cadeirinha do... Vai chamar assim a meditação de hoje. Sentando na cadeirinha do observador ou da observadora. Vai sentar na cadeirinha de observador, vai só olhar. Só olhar. Olhar e deixar que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer. Sem querer controlar, né? Por que muita gente, quando começa a meditar, uma das frases que a gente mais escuta é: não consigo. Tenho muito pensamento, não consigo. Ei, Maria, minha vizinha só, gente querida aqui. Primeiro porque tem essa ideia de que você tem que não ter pensamentos, né? Todos nós temos pensamentos. Oi, Mar. E todos nós, se a gente não começa a experimentar sentar na cadeira do observador e não ficar totalmente identificado com os pensamentos, a gente vive identificado com os pensamentos, não é só você, é todo mundo, né? Eu não conheço pessoalmente ninguém que já tenha nascido iluminado. Então todo mundo que você conhece, a não ser que tenha uma prática que você começa a se tornar esse observador, começa a criar um espaço em relação a esse movimento, e aí começa a ter um respiro, um descanso, todo mundo vive identificado com os movimentos e com os pensamentos. Ninguém está aqui. Então não é só você, né? Mas, então, quando alguém fala assim, não conseguir, o que significa esse não conseguir? Geralmente é porque tive muitos pensamentos. Então, o que acontece quando vem essa ideia de que não deu certo, não consegui? Primeiro, você se culpa por ter pensamentos, quando a gente não tem responsabilidade nenhuma pelos nossos pensamentos, eles vêm. E se você tiver com um dia intenso, tiver intenso, geralmente as pessoas vivem de forma intensa nesse mundo, né? Você vai ter muito movimento, vai naturalmente ter pensamento, então não tem problema ter pensamento. E ninguém cria o pensamento, tá? A gente não cria, eles vêm, a gente não tem culpa, responsabilidade dos nossos pensamentos. Então a primeira coisa que acontece é achar que você que está criando os pensamentos, então você é culpado, você não conseguiu não ter pensamentos, né? Então primeiro, não é para não ter pensamentos, é só para sentar na cadeirinha de observador. A gente não cria os nossos pensamentos, tá tudo bem ter pensamento. E a outra história é isso, que o que dá um desespero é a própria mente superficial que está criando os pensamentos,
querer controlar os pensamentos. É muita violência. E é desesperador mesmo. Você quer parar, você fala, não consigo. Né? Então, lembrando que não tem como fazer errado, que não tem que parar pensamento, que a experiência não tem que ser de uma determinada maneira. Você só vai ver o que vai acontecer nesse período que a gente vai meditar junto, como se você tivesse que me contar depois. E aí você vai me contar, nossa, tive pensamento, não tive pensamento. Tá? Então, fica nessa pegada, como depois a gente não pode fazer isso aqui, mas digamos que depois você vai me contar o que aconteceu. E tanto faz para mim o que aconteceu. Tanto faz se parou tudo e você foi para o infinito, você foi para outra galáxia, ou se você simplesmente assistiu seus pensamentos. Ou tocou a campainha, você teve que parar tudo, voltar e continuar depois. Ou o filho te chamou e você precisou cuidar do filho. Tudo isso é uma experiência. Tanto faz, são todas elas iguais. Né? Então, o que a gente experimenta aqui, e que tem um benefício incrível na vida, é isso. É você começar a sentar na cadeirinha do observador, da observadora, e criar um pouquinho de espaço, um tiquinho que seja, entre você, essa consciência, né? Essa consciência que consegue saber o que está acontecendo, e o movimento dos pensamentos, das emoções, do mundo aí de fora. E nesse espaço, a vida começa a se transformar naturalmente. Você não tem que fazer esforço. Né? A única coisa que a gente tem que fazer é praticar. Isso tem que fazer todo dia. Nem que seja um pouquinho. Eu também vou repetir aqui o que eu tenho falado para as pessoas. Falei para as mães, mas para pessoas que não têm tempos maiores ou têm dificuldade em fazer por mais tempo, faz pouquinho, várias vezes por dia, que seja 1 minuto. Fecha o olho 1 minuto, fecha o olho 2 minutos. Eu tenho ouvido muito que as pessoas estão exaustas e não vem a hora de terminar o ano para descansar, né? E um convite aí para as pessoas que gostam de fazer resolução para o próximo ano, de colocar descansos no seu dia, não precisa esperar o final do ano para parar. Você pode parar um pouquinho todo dia e não ficar exausto. E a gente tem uma impressão de que se a gente para durante o nosso dia, se a gente se dá esse descanso, a gente vai produzir menos. E ao contrário. É muito ao contrário, eu falo de experiência própria. Quando você dá as paradas, a coisa se alinha, você tem mais clareza mental, você para de ficar correndo atrás do rabo, olhando para todas as coisas ao mesmo tempo. Você produz mais. Né? Então, se a preocupação de dar as paradinhas é a produtividade, né? Porque a gente tem essa coisa, a gente precisa fazer, você faz melhor e com mais eficiência quando você dá as paradinhas. Então, essa foi minha introdução e vamos começar. Primeira coisa é achar uma posição confortável. Lembrando que estudos apontam que uma coluna reta, ereta, na vertical, te gera menos pensamento. Então você pode, pelo menos, começar fazendo sentada, se isso for confortável para você. Se sentar te der dor no corpo, se acomoda. Né? Outro item importante aqui dessa meditação é a gentileza. E essa gentileza começa já em como você vai se acomodar para começar a observar. Então, se sentar, tiver tudo bem, começa sentada. Se de repente no meio tiver desconforto, pode mexer, pode mudar de posição, pode tirar o casaco se estiver com calor ou colocar, tomar um gole d'água, tá? Não é nada, não tem rigidez aqui. Aqui é gentileza com a gente mesmo, tá? Então vamos achar essa posição confortável e fechar os olhos. Eu vou derreter aqui, ó, já tô derretendo, tá muito calor, muito. E a primeira coisa que a gente vai fazer quando fechar os olhos e sempre com gentileza e nunca forçando, né? É sempre o que eu falo aqui é um convite, né? É uma intenção. Então a primeira coisa que a gente vai fazer quando fechar os olhos é dar uma escaneada, uma observada no corpo. Percebe
a região do corpo que está mais tensa. Coloca a sua atenção ali e relaxa essa região. Agora coloca a sua atenção nos pés e nos dedos dos pés e relaxa. Relaxa os joelhos. O quadril. Relaxa as mãos, os dedos das mãos. E agora imagina que seu tronco é um grande tubo. E com gentileza, suavidade, preenche esse tubo com a sua respiração, sem forçar. Enche todo esse tubo de ar. Agora coloca a sua atenção no coração. Respira no coração. Respira na frente do coração, atrás, do lado direito, do lado esquerdo. Em cima, embaixo. E agora respira por toda a região do coração, amplia o coração, amplia essa região, abre. Agora abre a garganta. Deixa o ar passar por toda a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Agora sente o ar entrar pelas narinas. Primeiro pela narina direita. E agora pela narina esquerda. E agora pelas duas narinas ao mesmo tempo. Deixa os olhos fechados, mas relaxados.
as pálpebras relaxadas. Não é para forçar esse fechar de olhos. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. Relaxa a testa. E agora relaxa toda a cabeça até a nuca. E relaxa o pescoço, ombros. E agora, permanecendo com os olhos fechados, começa a sentir o espaço onde o seu corpo está. Percebe esse espaço de olhos fechados. Sente esse espaço, todo ele. Pode ser o espaço de uma sala, de um quarto, de escritório, onde você está. Percebe o espaço na sua frente, atrás, do lado direito, do lado esquerdo, em cima, embaixo. Ocupa todo esse espaço com a sua atenção. E de novo, sem forçar, tenha intenção só. E agora, partindo do seu coração ou do seu corpo, como se você fosse o centro de uma esfera ou o núcleo de um átomo, e que essa esfera fosse infinita, uma esfera sem limites. Parte de você ou do seu coração e vai ampliando a percepção do espaço até onde ele for. Sem forçar, tá? Aqui não tem esforço, é só um convite. Agora volta para o espaço onde o seu corpo está, mantém os olhos fechados. E começa a perceber os sons do espaço onde você está. Talvez vocês escutem o som da chuva. Porque onde eu estou está chovendo e a janela está aberta. Mas também com gentileza, com suavidade, coloca atenção nos sons que estão no espaço onde você está.
da mesma forma que a gente fez com o espaço. Vai ampliando a percepção do som além do espaço onde você está, começando pelos cômodos mais próximos ou pela rua. Vai expandindo essa percepção de sons até os sons mais longínquos, mais distantes. E agora a gente vai começar a parte que eu falo que é a mais importante, mas nem por isso ela é séria nem pesada, ela é leve e fácil, muito fácil, que é a observação. Continua com os olhos fechados. Agora o meu convite é que vocês todos sentem na cadeirinha do observador ou na cadeirinha da observadora, e vocês vão só observar, só assistir o que vocês estiverem vendo de olhos fechados. Sempre falo que pode parecer estranho o convite para ver alguma coisa de olhos fechados, mas a gente vê alguma coisa. Essa coisa pode ser uma tela escura, isso que você está vendo pode estar amplo ou pode estar bem próximo de você, tanto faz. Pode ver imagens, pontos. Não é para imaginar nada, não é para pensar nada em relação a isso, é só para olhar como se você fosse me contar o que você está vendo de olhos fechados. Você pode estar vendo nada ou tudo. Coloca a sua atenção no que você está vendo, com gentileza. E só assiste. Se você puder, colocar atenção na parte que não se mexe disso que você está vendo, coloca atenção ali. Lembrando que não é você que cria esse filme que você está vendo. Se aí na sua tela estiver passando um filme de ação com muito movimento ou um filme de arte francês em que nada acontece ou se mexe, tanto faz. Você vai só assistir. Vai assistir e permitir que o que tiver que acontecer na sua frente aconteça. Como eu falei no início, não tem uma maneira certa ou errada de fazer. Não tem uma determinada experiência que você tenha que ter. Cada vez que a gente fecha os olhos, a experiência é diferente. E por mais que a nossa mente goste mais de umas experiências do que outras, todas elas são iguais. Iguais no sentido de que qualquer experiência que você tiver, ela vai ser benéfica para você, porque você vai estar se treinando sem esforço a ser o observador, a ser quem a gente realmente é, essa consciência que está sempre aqui, em paz, olhando. Você não é o movimento. Se você fosse o movimento, você não ia conseguir ter consciência dele. Então só assiste, só observa, fica aí.
mais um convite desse jogo, dessa brincadeira. Que você não tem absolutamente nada para fazer agora, ou lugar nenhum para ir. Você só vai ficar aqui e observar. Você só tem esse momento e você vai descansar nesse momento. E agora eu vou falar umas palavras. Depois que eu falar a palavra, você repete a palavra em pensamento, deixa ela desaparecer e só assiste. A chuva. Pensa a chuva, deixa as palavras dissolverem e só assiste. O sol, a paz, a tranquilidade, a quietude, os sons da natureza, o som das águas e das ondas do mar. Repete a frase em pensamento, deixa desaparecer e continua só observando, só assistindo e permitindo. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção passando, tudo bem. Se tiver sensação no corpo, tudo bem. Se tiver movimento onde você está, tudo bem. Você vai só observar, sem controlar absolutamente nada. Alegria, descanso,
plenitude. Amor. Harmonia. Unidade. Liberdade. Cura. E agora aos poucos pode abrir os olhos. Pode ir voltando para cá. E aí, como a gente não pode conversar, só eu falo, né? Vocês vão imaginar que vocês vão me contar como foi, descrever como foi. E aí vocês vão perceber que é possível para qualquer pessoa sentar na cadeirinha de observador e observar a experiência, seja ela qual for. E essa parte de fechar os olhos, olhar e só ver o que está acontecendo sem querer mudar nada, vocês podem fazer durante o dia, várias vezes por dia. Obrigada a você, Bia. Se colocarem isso na rotina, depois de umas 8 semanas vira hábito. Você mergulhou na chuva aqui, delícia, né, Vivi? E eu esqueci toda a minha tecnologia de fazer as lives. Então eu não trouxe a luz, não trouxe porta isso nem aquilo. Então deu certo que a luz permaneceu razoável até o fim. Bom,
Então se cuidem, né? Se cuidem de verdade. Bom fim de semana para todo mundo. Obrigada a vocês. Até provavelmente sábado que vem. Acho que sábado que vem não vou estar aqui nessa luz linda. E até a próxima. Obrigada, viu? Beijos. Sim. Ah, de Pan ficou aí o tempo inteiro. Que alegria. Obrigada, amores. Até mais.